Boa tarde, doutora Alana Valentim. Seja mais uma vez muito bem-vinda aqui ao canal. E, poxa, fiquei triste aqui. Achei que a gente ia estar junto aqui, mas tudo bem, acontece. A gente ainda vai tomar um café. Não, então tá bom. Nós vamos Então tomar um café. Porque eu estou aqui em São Paulo, gente. Viajou quantos mil quilômetros de lá para cá, pô? Puxa, quase 4.000, 3.000 e lá vai o trem. É bem distante, mas estamos aqui com o objetivo de apresentar um pouquinho do nosso método lente interior, né? Hoje eu estou com algumas reuniões, por isso que não pude ir, gente, ao vivo lá junto com o professor Eduardo. Mas a gente vai marcar novamente, como a gente fez da outra vez, um novo podcast, eu prometo. Mas hoje... Tive que cancelar o buffet, já tinha contratado garçom, garçonete. Ficou complicada a coisa aqui. Mas, olha, não vai faltar oportunidade, até porque eu espero voltar mais vezes para cá e estar mais vezes com vocês. Mas como o momento pede, e eu acho que a nossa missão aqui, né, é de levar o máximo de informação sobre as questões que adoecem as pessoas de uma forma geral, e a gente viu muita repercussão na mídia, repercussão nos jornais, nas mídias sociais, a questão dos assédios. Inclusive, a nossa última abordagem foi o bullying, que faz parte desse bojo todo. A gente se debruçou bastante nele, porque tinha, inclusive, se encaixou com o que estava acontecendo no momento e que agora parece que realmente abriu a porteira cada vez mais, né, professor Eduardo? Sim. Então, a gente quer apresentar para vocês essa questão, né, esse termo assédio, o que ele é, como não é, para que vocês possam, ao compreender, inclusive, transformar isso em conhecimento para vocês e para o teu próximo. Ok? Então, você vai pegar esse conhecimento e você vai distribuir com todos. Então, você que não está podendo acessar, porque o nosso horário hoje foi mais cedo, que você salve a live e compartilhe, porque vai ser muito importante para que você compartilhe com seus colegas de trabalho, com seus colegas relacionais, seus amigos, parentes. Por quê? Porque nós estamos lidando com algo que já é hoje considerado crime. Tá? Então, a gente vai, inclusive, apresentar aqui as questões, né? As questões do que é o assédio, quais são as tipificações, onde eles estão, inclusive, nas leis pautados e já devidamente registrados. Mas como nós não só apenas apresentamos isso, né, mas nós também trazemos aqui a nossa visão da análise existencial no mundo, essa visão antropológica do ser humano, a gente vem aqui também apresentar para vocês soluções, caminhos para enfrentamento dessas questões, que infelizmente tem crescido muito, né? Tem crescido muito. E aí a gente já pode começar, professor Eduardo, apresentando isso, porque aí é exatamente isso, em cima disso que nós queremos apresentar, né? Assédio versus responsabilidade emocional. E aqui nós estamos apresentando, inclusive, a terminologia que foi desenvolvida modestamente por essa que vos fala, né? Cientificamente falando, nós elaboramos essa nomenclatura, né? E conseguimos, inclusive, apresentar esse trabalho de responsabilidade emocional como uma capacidade socioemocional no desenvolvimento do ser humano. E isso vai exatamente coadunar com o que perfeitamente o professor colocou, criando a cultura do respeito, né? Porque quando você é responsável emocionalmente, você realmente consegue dimensionar aonde você vai com essa cultura que a gente quer implantar realmente na nossa sociedade. E aí a gente começa a apresentar para vocês o que é o assédio. Né? Então, existem, por exemplo, 4 tipos de assédio mais comuns, que é o moral, o sexual, o stalking e o bullying. O assédio ele é um tipo de conduta moralmente reprovável e que acontece reiteradamente, capaz de causar danos psicoemocionais em outras pessoas e que pode assumir várias faces. O que caracteriza? Comportamentos de natureza verbal e física. Ou seja, normalmente está unificado, tá? Começa com o verbal e já se prolonga para a questão da física. O assédio moral, ele inclusive está definido pela Comissão de Trabalho e Emprego, essa é de Portugal, como todo comportamento indesejado, nomeadamente baseado em fator de discriminação, praticado quando do acesso ao emprego ou no próprio emprego, trabalho ou formação profissional, com o objetivo ou efeito, né, de perturbar, constranger a pessoa, afetar a sua dignidade, ou realmente de criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador. O projeto de lei 4742 de 2001 tipifica esse assédio no trabalho como crime. Por que nós estamos aqui apresentando o que é e o projeto de lei? Porque no final a gente vai colocar vocês para tomar algumas ações no mundo, né? Porque afinal de contas nós somos seres que decidem. E quando a gente tem esse conhecimento, né, do que é, né? Ou seja, o que é que ele faz? Você está num ambiente que você se sente de alguma maneira constrangido por alguém, que essa pessoa te afeta na tua dignidade, cria esse ambiente intimidativo, hostil, que você se sente humilhado, isso é um assédio moral, e isso é um crime.
Assédio sexual, no Brasil, o assédio sexual ele é crime pelo artigo 216-A do Código Penal. E de acordo com essa lei, é considerado crime quando constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se do agente ter uma condição de superioridade hierárquica diante do outro, né? Ou seja, é um crime com pena prevista de 1 a 2 anos. É um crime. Mais uma vez, eu gostaria de reforçar que é crime. Então, se você está, por causa de uma situação de posição hierárquica, alguém consegue, de alguma forma, né, te constranger sexualmente falando, você está sofrendo aquilo que o Código Penal brasileiro determina como um crime pelo artigo 216. O stalking é um termo em inglês que significa perseguição. Esse tipo de assédio ele é menos comum, isto é, era muito menos comum, mas hoje a gente vê que também ele está crescendo. E ele traz realmente danos para essa vítima. Então, o stalking é aquele indivíduo obsessivo que persegue e invade a privacidade da vítima reiteradamente, tanto no espaço físico como no virtual. Como a gente hoje está vivendo muito no virtual, trabalhando no virtual, vivendo no virtual as relações, a gente está vendo o crescimento deste tipo de assédio, que também é crime, desde o dia 31 de março de 21. Então, nós vemos situações, inclusive, de profissionais da nossa área, por exemplo, professor Eduardo, que foram vítimas disso, né? Profissionais, Sim. psicólogas, que ao serem abordadas de maneira virtual, tivemos muitos problemas com pessoas, com indivíduos que faziam exatamente esse tipo de assédio, misturando esse assédio de obsessão com o sexual também envolvido, porque não se enganem, você pode passar por vários dos tipos do assédio, né? Pode ser o assédio que uma pessoa começa a te perseguir, e depois ele começa a criar um processo moral, e às vezes sexual também, tá? Então a gente tem, dentro do assédio virtual, essa característica de poder, inclusive, englobar todos os demais. Então, o que seria esse assédio virtual? Esse ato de importunar, intimidar, perseguir, ofender, hostilizar uma pessoa pela internet. Infelizmente, a gente vê que hoje, aqui nos canais do YouTube, isso é algo que começa a se tornar via comum, né? As pessoas elas têm que ter moderadores nos seus canais, como você acabou de apresentar, as moderadoras do seu canal, para que as pessoas não se sintam livres para esse ato de importunar, intimidar, perseguir, ofender, hostilizar uma pessoa. Isto é crime. E por mais difícil que seja comprovar, porque hoje as pessoas usam fakes, não é isso, professor Eduardo? Melhor do que ninguém, você pode explicar isso? Sim. Né? As pessoas estamos rodeados desse tipo de vídeos e formas até de obtenção de lucros ou forma enganosa de ganhos através desse tipo de conduta, né? Pois é, ou seja, essas grandes ideologias, desses ismos, né, que a gente pode falar, que vem perpassando por toda a nossa sociedade ela tem tipos que vem potencializando, por exemplo, a força do feminismo com o seu ismo tem gerado muitos problemas de assédio, o machismo, a homofobia, a xenofobia, né, essa importunação sexual, ou seja, nós vemos que vários são os aspectos desse tipo de assédio que a gente pode participar. Como vimos na live passada, o bullying, né? Ele acontece realmente muito mais no espaço escolar, e a gente já abordou aqui no canal, e a gente gostaria, inclusive, de reforçar que você, que está aqui assistindo a Chave da Ciência, possa realmente compartilhar, porque você pode ajudar outras pessoas, né, a conhecer isso, a saber um pouco sobre essas questões, e com certeza você vai ajudar alguém que está do teu lado, né? Ou seja, alguém como, por exemplo, parentes, amigos, vizinhos, enfim, etc. Eu acho muito importante que a gente possa compartilhar a live do bullying, como também a do assédio, porque, volto a falar, o assédio é crime, e a gente precisa, quanto agentes no mundo, compartilhar esta informação. Eu passo daqui, o professor Eduardo participa através do canal, e você, que está aí do outro lado, participa também sendo agente transmissor das informações corretas, ok? Podemos contar com o teu apoio de compartilhar, de salvar, de passar para as pessoas essas informações. Por quê? Porque isso causa impactos na saúde. As pessoas vítimas de assédio desenvolvem processos de depressão, de muito estresse, muita ansiedade, podendo até desenvolver graves transtornos, né? Como realmente ataque de pânico, sintomas de estresse pós-traumático, como se aquela agressão ficasse como um flashback, voltando, e a pessoa tem a sua vida completamente aleijada, né? Então, ela também pode, por conta desse processo, ir a utilizar e abusar de substâncias, como também o suicídio. Fora essas questões emocionais, psíquicas, né, nós também temos os sintomas no corpo. Então, por exemplo, tem muitas pessoas que, por conta desses assédios, por conta do que ela vem ultrapassando, ela tem problemas no estômago, ela tem muita dor de cabeça. Outras doenças relacionadas ao estresse, como, por exemplo,
próprio ataque cardíaco, que pode vir a danificar realmente o nosso coração, né? Então, assim, você começa a desenvolver uma série de processos e de problemas que vão impactar tanto no teu corpo, principalmente como a tua mente e a tua alma. E aí, por que eu apresentei para vocês as leis? Porque a gente apresentou essa questão da tipificação do assédio. Porque a gente está querendo mostrar para você que você precisa procurar ajuda, né? Mas além da ajuda psicológica, você precisa de uma consultoria jurídica, já que todos esses tipos são crimes perante a lei. Então, uma dica importante é buscar orientação psicológica em conjunto com a jurídica. Mesmo que você acredite que o seu agressor não lhe causou tanto dano assim. Porque até nisso, nós temos uma autocensura, uma censura, né? Que ela tenta tamponar, né? Ela tenta, não foi bem assim, eu consigo suportar e tudo mais. E a gente percebe muito claramente, professor Eduardo, que só com a psicoterapia, quem participou disso, quem realmente passou por algum tipo de assédio na sua vida, poderá ter as ferramentas para lidar melhor com esses possíveis impactos dessa agressão, que ela vai comprometer a tua saúde física, emocional, espiritual. É um dano que vai ficar marcado em você. E você precisa verdadeiramente agir, né? Agir, lidar com ela. E aqui nós apresentamos para vocês algumas ferramentas. Por quê? Porque eu falo sobre a logoterapia e o sentido da vida. Porque quando a gente percebe a história, né, e como foi estar dentro do meio de uma situação extremamente de mais do que de assédio, né, porque é um campo de concentração onde todos os tipos que você possa imaginar estão ali destituída do ser humano, né? Mas a gente viu que o Viktor Frankl conseguiu, né? Descobriu, na verdade, não é nem uma questão de conseguir, ele descobriu no mundo, descobriu naquela sensação, naquela experiência que nós temos a última das grandes liberdades humanas, que é o poder de escolher a resposta que você quer dar a uma circunstância. Percebemos que podemos viver uma vida de escolhas e, portanto, equilibrar nosso ego. Essa capacidade, essa descoberta, que para mim existe realmente um antes e um depois dentro das psicoterapias, que é o sentido da vida. Quando a gente consegue entender que o ser humano tem esta capacidade, nós podemos entender o que se passa com a vida, pois é apresentado nessa psicoterapia ferramentas que vão empoderar o sujeito nas respostas diante da vida. Ou seja, não é o que a vida fez com você, mas o que você vai dar de resposta com o que fizeram de você. Né? Usar essa liberdade da vontade para escolher viver em qualquer circunstância e viver a sua melhor versão. Isso é o que é mais importante. E é por isso que nós, na logoterapia, na análise existencial, entendemos que entre o que ocorre conosco, ou seja, o estímulo que a vida nos traz e a resposta que quero dar a esse estímulo, existe um espaço. E neste espaço reside minha liberdade de escolher a resposta. Eu sofri um bullying na infância, eu sofri um bullying, um assédio moral neste ambiente, como é que eu vou utilizar essa minha liberdade de escolha para responder à vida? Por quê? Se um homem meio a todo esse torvelinho, toda essa confusão que nós estamos de estímulos, quer sobreviver e resistir aos meios de comunicação de massa, principalmente esse campo aqui minado das redes sociais, ele deve saber o que é e o que não é importante, o que é e o que não é fundamental. Em uma palavra, o que tem sentido e o que não tem. É isso que eu gostaria que você, nesse momento, nessa live agora, nesses 25 minutinhos da nossa apresentação, que você possa entender que existem situações na vida, um sentido na vida que é importante, que tem sentido, e que essa descoberta vai te dar toda a força, toda a capacidade de sentido na vida. Ou seja, vai te empoderar, vai te dar fundamentos para responder à vida. Por quê, professor Eduardo? Porque nós estamos realmente numa grande guerra. Nós temos hoje dados da OMS que mais de 800 mil pessoas morrem de suicídio por ano. É a principal causa de morte entre jovens com idade entre 15 e 29 anos. Gente, isso é uma grande pandemia e que ninguém está alertando até agora. Estamos aqui para isso. Por isso que eu vou pedir novamente, eu vou reforçar, que você compartilhe. Porque desses 800 mil pessoas que morrem nessa situação, nós vemos que a grande maioria vem exatamente dessa sensação de vazio e desse descolamento, né, dessa despersonalização por conta do bullying, por conta dos assédios morais, dos assédios virtuais, dos assédios sexuais, ao longo de toda a vida humana. E o que nós estamos vendo mais forte ainda, gente, o que nós estamos vendo mais forte ainda
essa sensação de vazio existencial, que está apresentando uma agressividade, um comportamento de violência sem precedentes nas escolas, nas ruas, você vai abastecer um carro na bomba, pode ter alguém que vem lá e te soque, né? Hoje você vai num restaurante, você tem medo, hoje você tem que estar muito compenetrado diante do que está acontecendo nesse grande vazio existencial da sociedade pós-moderna, dessa sociedade paliativa, nessa sociedade do cansaço e nessa sociedade virtual, onde as responsabilidades emocionais foram completamente por água abaixo. E é por isso que nós estamos aqui para reforçar e dizer para você o seguinte: o homem não é livre de determinadas situações, de sofrer um assédio, de sofrer um bullying, de sofrer qualquer tipo de situação limite, mas é livre para se posicionar diante delas. O homem que tem sua vida preenchida por sentido, realiza valores, se posiciona diante das circunstâncias e é responsável por suas decisões. Então, eu gostaria de finalizar com isso, com essas mensagens, orientando você a buscar ajuda, como eu falei, tanto psicológica quanto jurídica. Esse caso é um caso criminal, não é apenas uma questão psicológica. Busque ajuda, se envolva com a sua existência, com o outro, tenha responsabilidade, busque o sentido da sua vida, que você com certeza vai responder à vida e vai transformar a sua existência e a do quem te cerca. É isso, professor. Muito bom. Essa mensagem que eu quero passar para vocês hoje. Sim, enquanto a doutora Alana falava, me veio algumas coisas na minha cabeça, e eu vou compartilhar um texto aqui das Escrituras com vocês, para que a gente possa reforçar um pouco mais ainda isso. Porque o que acontece? A gente tem percebido que, diante de muitas coisas que acontecem na vida das pessoas, e todo mundo é diferente, está dentro de um ambiente diferente, nasceu dentro de um lar diferente, com pais diferentes, criações diferentes, irmãos diferentes, ou seja, a gente às vezes não consegue ter essa percepção de se colocar no outro lugar para ter uma visão melhor do que pode estar acontecendo. Então, a melhor forma da gente poder lidar com essas coisas é a gente procurar descobrir sobre nós mesmos, porque é difícil mesmo você se colocar no lugar da pessoa. Tem os profissionais, como a doutora Alana muito bem faz o papel dela, e eu vou mostrar para vocês como se encaixa o que as escrituras dizem e como é importante o papel de um profissional para encaixar essas coisas na cabeça de muitos daqueles que não sabem às vezes lidar com coisas simples, que dirá das coisas mais complexas relacionadas às emoções, relacionadas à mente, ao coração, e é por isso que a gente está vendo um surto demasiado até nesses últimos tempos de coisas que a gente não costumava ouvir falar, como, por exemplo, esses ataques aí que estão acontecendo nas escolas, e não chega a ser um assédio, chega a ser uma coisa praticamente de uma escala, eu diria, insana, até o ponto de poder... Eu não sou daqueles que culpam o diabo por coisas que os seres humanos fazem. Eu acredito que os seres humanos dão lugar para aquilo que é ruim, para que eles cometam, mas chega a ser uma coisa até que meio de uma ordem demoníaca, falando na linguagem popular do crente pentecostal, ok? Então, olha só, nessa passagem, está escrito o seguinte, lá no livro de Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 11, diz assim, ó: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Então, quando a gente fala sobre esse tipo de circunstância, o que é uma cilada? Qualquer coisa que possa te envolver dentro de uma situação como essa, ainda gerando-se dentro do bullying, do assédio, seja ele moral, sexual, seja ele até de outra ordem, até dentro da parte virtual, como tem hoje o stalking, que tem muito... vem muito ocorrendo isso também. Então, o que acontece? Aqui diz que existem ciladas aí fora, preparadas pelo diabo. Agora, cai quem quer. Cai quem não busca conhecimento, cai quem não se prepara. Porque olha o que diz aqui, ó, a nossa luta, no caso, não é contra carne e sangue que temos que lutar. Então essa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo das trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade das regiões celestiais. Então a gente tem que tomar toda a armadura de Deus para que a gente possa resistir o dia mal e, havendo feito tudo, permanecer firme. Então, vejam do que se está falando. Está falando de uma força externa. E nós temos que nos revestir justamente de uma armadura para ficar isento dessas forças, de que essas forças dominem a nossa mente ao ponto da gente acabar tomando uma atitude completamente ridícula, até porque a gente não se dá conta. Não é verdade, doutora Alana, que muitos casos de pessoas que têm uma atitude súbita de algo ruim, que ela acaba cometendo naqueles 5 segundos, depois bate aquele arrependimento que a pessoa acaba às vezes se matando por conta disso. O arrependimento é tão profundo que ela acaba tirando às vezes a própria vida, justamente porque ela não sabe lidar com aquilo que ela fez. Então nada melhor do que a gente não permitir que venha chegar neste momento, que é uma coisa muito delicada, não é verdade, doutora? Pois é, hoje existe, inclusive, a espiritopatologia, para explicar o que você acabou de falar, né? Então, a gente percebe no relato de muitos dos
Então, aquelas pessoas que realmente cometem crimes bárbaros, o que você acabou de apresentar. Inclusive, eles apresentam situações de que eu ouvi voz mandando matar e aquela coisa toda. O que isso existe, gente? Nós somos vibração, né? Nós temos, igual um rádio. Vou apresentar para vocês um rádio. Vamos dizer que isso aqui é um rádio e eu estou sintonizando numa rádio. Tá? Então, eu estou sempre sintonizada nesta rádio, eu vou escutar músicas maravilhosas. Eu desregulo a sintonia, o que é que vai acontecer? Imediatamente entra um chiado dentro daquilo ali, e eu não vou mais ouvir aquela música, tá? E isso seria exatamente isso que o professor Eduardo acabou de ler quando a gente dá espaço a essas ciladas, né? Essas ciladas, essas armações, essas vozes que nos orientam. Por quê? Porque nós estamos naquilo que eu apresentei desse vazio existencial. Quando a gente entra num processo, né, que a gente, infelizmente, está percebendo essa crescente, esse grande vazio existencial que o ser humano está por conta desta sociedade líquida, que perdeu os seus valores, os seus princípios, que não tem as tradições para lhe dar o caminho, né? Tá tudo muito líquido. Então, hoje você pode ser o que quiser ser, essa liberdade sem responsabilidade desenvolveu esse quadro que nós estamos hoje apresentando aqui, de maneira fortíssima. E sim, canal Joio, realmente a pessoa consegue se blindar de acordo com a vibração que ela está, né? Se ela está diante da vibração, né, sintonizado com aquilo que a gente coloca, como, por exemplo, alinhado aos livros importantíssimos que poucas pessoas gostam de ler na Bíblia, né? Mas se você começa a ler Levíticos, se você lê o Velho Testamento, tá? Como você deve se conduzir moralmente. Lê Provérbios. Provérbios é tudo que vai dar sanidade para que a tua sintonização esteja alinhada. Mas aí, infelizmente, também nós estamos nessa religiosidade muito superficial, essa teologia da prosperidade, da libertação, que dominou a teologia e que a desqualificou a gerar sanidade mental. Então, é por isso que, infelizmente, a gente está vendo realmente a coisa piorando muito mais no quesito saúde mental. Porque, antigamente, pelo menos os freios das tradições, os freios da própria, vamos dizer assim, da própria teologia apresentada de forma orgânica, ela conseguia frear essas vibrações animalescas, demoníacas, que a gente vê hoje acontecendo de maneira muito, muito surreal. Mas eu sempre gosto de mostrar para vocês o seguinte: do mesmo jeito que a liberdade tomou muita força, nós temos que ter a liberdade junto com a responsabilidade. E é essa responsabilidade emocional que eu lanço aqui no canal A Chave da Ciência e convoco a vocês para serem, na verdade, mensageiros de que o ser humano, ele pode até ter a liberdade de escolher, mas ele tem que ter a responsabilidade diante da vida. É isso. Peraí, que estava com o meu áudio. Agora eu coloquei aqui. Perfeito. Então, tem uma mensagem que o Victor Lima tinha escrito logo no começo da live, que eu separei, e eu vou ler aqui. Ele diz assim, ó: o próximo, entre aspas, já anda com 7 pedras nas mãos, uma para cada dia da semana. Adivinhe para quê? Então, de certa forma, faz muito sentido isso, né? Porque o que a doutora acha desse comentário aí? Então, isso que o Victor está apresentando é exatamente aquilo que a gente estava dizendo sobre a questão que o vazio existencial gerou um comportamento extremamente agressivo. E esse comportamento agressivo é exatamente por causa desse vazio. Ou seja, as pessoas, elas adquiriram, né, a nossa humanidade desenvolveu e atingiu um ponto de muita liberdade, porém, liberdade sem responsabilidade, gente, é prevaricação. Então, a gente precisa encontrar esse equilíbrio. E agora está aqui hoje falando para vocês em busca de que sejam vocês replicadores desta mensagem, que a liberdade sem responsabilidade vai gerar todo esse caos que nós estamos acompanhando na sociedade do século XXI. Sim. Teve uma pergunta que foi feita também um pouco depois que começamos aqui. Dá uma olhadinha, doutora, que está escrito assim, ó: mas quando o hierárquico toma a mulher, a esposa do próximo, por ter uma posição superior, não seria crime? A minha pergunta é o seguinte: é possível isso, doutora, de fato? Porque é meio estranho, né? Sim, é crime, é a mesma coisa, gente. A pessoa tem um poder hierárquico, pode, inclusive, por incrível que pareça, eu tive um caso de um pastor que chegou na casa da pessoa, da esposa, né, de alguém, e disse que teve uma inspiração de que precisava ter relações sexuais. Ou seja, ele utilizou a posição superior de um chefe espiritual da família para cometer um crime, um assédio sexual. E é crime, sim. Certo. Então, a pergunta aí, nesse caso, dentro desse contexto aí, é totalmente pertinente, então. Sim.
Eu já vi também histórias parecidas, inclusive tem até relatos aí na internet de um pastor que, lendo a escritura de forma totalmente errada, ele mudou a forma da leitura, implicando que ele tinha que ter realmente relações com uma outra mulher que era casada, e quando eles foram lá diante das câmeras e o jornalista estava interrogando e ele leu, e ele percebeu que ele tinha cometido erro, ficou tipo uma situação muito constrangedora, porque era um erro, assim, básico de leitura, uma coisa completamente, uma criança com 10 anos teria lido aquilo lá da forma correta. Então, tem muita coisa, na verdade, é aquilo que a gente vinha falando. Existem casos e casos, mas existem coisas que são, assim, difíceis até de digerir quando você se depara, né? Como estes outros eventos aí que a gente tem visto acontecer de forma cada dia mais corriqueira. E aí eu te pergunto, as pessoas não estão, parece que, muito interessadas em cuidar dessa parte delas, né? Assim, parece que existe uma guerra entre essa questão espiritual e a questão de um trabalho mais profissional. Eu sinto assim que as pessoas relutam até de querer entender a parte da psicologia ligada à questão da espiritualidade. A doutora percebe isso também ou eu estou falando bobeira aqui? Sim, primeiro que existe um grande preconceito, né? Um preconceito desde a questão da psicologia, da psiquiatria, colocando as pessoas como se elas fossem loucas ou, né, malucas, e só quem vai para a psicologia, que só quem vai fazer análise é quem realmente não bate bem, e todas essas coisas faz com que o estereótipo da pessoa que vai em busca de ajuda, que já está adoecido, fique ainda mais abalado. Ou seja, é um ciclo virtuoso negativo, que faz com que a pessoa não busque ajuda mesmo. E aí, por que eu apresentei o assédio aqui? Para que você, que está aí agora, além de saber que ele é um crime, você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda psicoterápica individual para que você possa trabalhar, elaborar por esse crime que você passou, para que isso não vá danificar a tua versão no mundo, na tua casa, no trabalho, nas relações amorosas. Por quê? Porque isso dá uma fissura na nossa alma, uma fissura no nosso comportamento e vai fazer com que você esteja realmente muito limitado diante da vida. É aquela velha máxima. Se você quebra uma perna, você vai ter que ir no ortopedista e vai colocar lá um ajudador para que volte esse osso para o lugar. Você é fissurado na tua alma, você vai precisar dessa ajuda psicológica, que só uma técnica psicoterápica poderá te ofertar. E você precisa entender que isso não significa que você é doido, que você é fraco, que isso é falta de Deus, que você não tem fé. Não é nada disso. É uma fissura. Do mesmo jeito que você, se quebrar a mão, vai precisar de ajuda, porque se você deixar de todo jeito, você vai perder a sua mão. Do mesmo jeito, você vai perder a sua alma. E aí começam os grandes problemas. Você vai ter problemas de ordem psicológica que vai atrapalhar no teu corpo, na tua vida, nos teus relacionamentos, e vai realmente acontecer isso. Eu já fui demitida por não dar atenção que um certo gerente queria. Pois é. Real, exatamente, nós estamos aqui apresentando um fato, é um crime. E hoje, Jane, se você soubesse, você não simplesmente você não seria demitida, você entraria com uma representação criminal, além de ter uma ajuda psicológica. Porque quanto mais apoio você tenha diante de um crime, que eu volto a falar, isso é um crime, mas você vai estar forte, inclusive para enfrentá-lo. Porque o que é que hoje nós queremos aqui alertar com essa live, aqui no canal Chave da Ciência, que se você sofre um tipo de crime, você não precisa passar por todos esses constrangimentos, inclusive até mesmo de perder o emprego por conta de um criminoso. Nós temos que nos empoderar com conhecimento da verdade, com esse conhecimento real, inclusive com o conhecimento que nós apresentamos aqui, jurídico, onde cada um desses tipos são tipificados no Código Penal brasileiro. Sim, olha, vou até contar um caso que eu acho que eu nunca falei sobre isso, mas aproveitando, talvez sirva de exemplo. E a gente geralmente tem o costume de achar que é sempre o homem que assedia ou que cria alguma circunstância desse tipo, mas existem as mais diversas situações. Eu me lembro uma vez, eu tinha a minha escola de inglês na cidade de São José dos Campos, eu era casado ainda. Eu tive uma funcionária que ela começou a trabalhar na recepção do atendimento ali, a gente tinha uma sala de inglês com mesa para 8 pessoas praticamente e tal, e tinha uma recepção antes de chegar nessa sala. Logo que ela começou a trabalhar, eu comecei a perceber que ela andava dando uma olhada no computador, em umas coisas esquisitas. Eu comecei a perceber que ela estava entrando num sites assim, de ordem, não era pornográfico explícito, mas sabe, com capas de mulheres nuas e tudo mais. E eu comecei a achar aquilo estranho, comecei a pedir alguns serviços quando eu estava fora, para que me mandasse, assim, fazer print de algum livro, que eu estava precisando de escaneamento de algum livro, e me mandasse, e não chegava. Eu comecei a achar meio estranho, resolvi, depois de um bom tempo, até acho que ficou um mês e meio, até eu perceber que tinha alguma coisa errada no comportamento, eu resolvi com o meu sócio de mandarmos ela embora. O que aconteceu?
ela conversando com o meu sócio, em particular, quis dizer para ele que eu a estava assediando na época, para você ver como ela se incomodou de eu estar mandando ela embora. Ela quis criar uma situação toda que depois, claro, não rendeu em nada, porque ficou claro o que ela estava fazendo. O meu sócio mesmo tinha percebido algumas coisas estranhas também, e acabou que não deu em nada disso. Aí ela acabou sendo demitida mesmo e nunca entrou com processo, não porque ela sabia que ela estava falando uma coisa que não tinha pé nem cabeça. Mas você percebe, às vezes as pessoas usam alguma coisa para querer incriminar o outro, que na verdade tá na cabeça dela, né? Teve algumas outras situações onde ela chegou a falar coisas que eu achei estranhas, e aí, no final das contas, com a demissão dela, ela acabou levantando essa suspeita que no final acabou não dando em nada, porque ela sabia muito bem o que ela tinha feito, né? Como você bem colocou, também pode acontecer isso, né? Também pode acontecer o caso das pessoas, por conta de uma certa rivalidade, ela tentar criar essa picha, né, de que está sendo, foi assediada. Por isso que, dentro da tipificação do crime, a gente tem que comprovar, né? E além da comprovação com provas concretas mesmo, a gente também faz um trabalho muito forte, por isso que o psicológico também é muito importante, porque a gente vai verdadeiramente avaliar o tipo de dano causado. Porque quando você realmente passa por esse processo, o dano é estabelecido, essa fissura é colocada. A gente não consegue mapear, tirar um raio-x da nossa alma, mas, através dos comportamentos, através do próprio trabalho da anamnese, a gente vai ver realmente que aquela fissura existe, né? Então, a gente está aqui falando para os casos reais, que acontecem, que sempre aconteceram, que vão continuar acontecendo, até que você nos ajude a compartilhar a live, compartilhar esse conhecimento, mostrar para as pessoas que elas não precisam estar subjugadas diante disso, ou seja, elas têm a capacidade de escolher com responsabilidade o que fazer diante da vida, tá bom? Sim. Ótimo. Bom, pessoal, o que eu quero deixar aqui para vocês é que o trabalho que a doutora Alana Valentim faz aqui no canal A Chave da Ciência é totalmente voluntário. Ela nunca cobrou um centavo aqui do canal, de mim, para que ela estivesse aqui. Ela tira do tempo dela 1 hora por semana praticamente para estar conosco. E é importante que as pessoas tenham acesso a esse material. Por quê? Porque talvez para você não seja, sabe, a cereja do bolo, mas talvez para muita gente estejam precisando ouvir essa palestra, esse conhecimento que ela traz, porque estão passando alguma coisa na vida e às vezes não sabe lidar. Às vezes o amigo, ao invés de ajudar, acaba piorando a situação. Bota mais lenha na fogueira, né? Deixa a pessoa mais pilhada e tudo mais. Então, como o canal tem procurado levar as pessoas a ter equilíbrio, a ponderarem, a procurarem. E eu vou te falar, eu não falo como se eu estivesse no topo da cadeia aí do negócio. Eu tô falando que eu também tenho as coisas que eu também avalio, que eu também uso para mim. Na verdade, muitas das coisas que acontecem aqui no canal que eu escuto da doutora Alana e de outros convidados que vêm aqui, que eu entrevisto, eu trago primeiramente para minha vida, porque o meu interesse é que eu também, aliás, principalmente, eu tenho que ter esse interesse por mim, que eu cresça, que eu amadureça, que eu melhore, que eu me torne, como a gente sempre fala aqui, a minha melhor versão. E isso a gente passa para vocês. Então, nosso intuito não é de estarmos aqui por cima da carne seca, dizendo para as pessoas como que é ou deixa de fazer. Nós estamos falando de um trabalho que é feito com uma pessoa que tem cacife para estar aqui falando, tá? Que estudou muito para estar aqui dizendo o que está dizendo e que pode, de certa forma, ajudar outras pessoas que não têm, às vezes, dinheiro suficiente até para pagar uma consulta com um psicólogo, com uma psicóloga. Então, compartilhe as lives da doutora. Nós temos uma playlist aqui no canal que já está com mais de 26 ou 27 lives com a doutora Alana, e isso está crescendo semanalmente. Então, compartilhe essa playlist, compartilhe os vídeos com as pessoas. Quem sabe, sem querer, querendo, você acaba ajudando uma pessoa que está precisando de uma palavra. Olha, para terminar, eu lembro do meu pai uma vez me falando de um amigo dele que estava querendo cometer uma loucura, porque tinha se dado conta de que aconteceu uma coisa muito ruim na vida dele, com a esposa dele, e ele queria fazer uma loucura. E meu pai, com 2 palavrinhas, ele conseguiu mudar a forma daquele amigo pensar, e ele mudou a ideia e acabou não fazendo o que ele pensou de fazer. E eu acho que ele é muito agradecido ao meu pai, se ele continua vivo, porque eu já não sei se esse senhor já é falecido, mas se ele continua vivo, com certeza ele deve lembrar disso. Então, uma palavra, às vezes, que você passa para alguém, alguma coisa que você manda para alguém numa hora dessas, pode fazer toda a diferença. Doutora Alana, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no canal, seja sempre muito bem-vinda aqui, e nós nos vemos aqui no canal, numa live, na próxima segunda-feira, se Deus quiser, é isso mesmo? Com certeza, com certeza. No próximo então, segunda nós estamos aqui. E o que o Eduardo falou, gente, é fundamental. Para você pode ser que você não tenha passado por nenhum tipo de problema do tipo, mas você pode ter alguém que esteja do teu lado e que esteja precisando ouvir, né, esses insights, conseguir de alguma maneira derramar essa sementezinha que a gente está aqui toda segunda-feira quase sempre, para exatamente transbordar da gente para vocês. Então, beijo grande, até segunda.